Boa tarde a todos. Um prazer, uma honra estar recebendo vocês, os amigos aqui da mesa, né? Os amigos da Congás, Senat, a todo o público. Retomando, né, e a gente sempre gosta de enfatizar e lembrar, né, o agradecimento aos vereadores aqui da Casa, do município de Guarulhos, primeiramente a todos os vereadores, ao presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello, né, com uma visão inovadora e propõe as câmaras temáticas para estar estudando temas relevantes, que tem também, né, no Sérgio Luiz Deboni, o grande gestor desse processo, né. A Câmara vem evoluindo muito nessa gestão, projetos inovadores, né. Todos aqui parabenizaram aqui a casa, né, acharam bonito, né, pessoal que está constantemente em outras casas, então fica essa lembrança a todos que se esforçaram, aos amigos das entidades, das câmaras temáticas, em mais uma reunião que tem por objetivo, né, trazer conhecimento novo, trazer conhecimento que possa servir de insumo para as boas políticas públicas. Então esse é o ensejo de toda a reunião que a gente desenvolve dentro do âmbito das câmaras temáticas. Nós estamos aqui hoje, né, com um desafio de olhar para Guarulhos, Ana Beatriz, e Guarulhos é a principal cidade logística do país, né? E como Guarulhos pode liderar essa transição energética do óleo diesel por gás natural e biometano. Então o desafio, Guarulhos, né, vocês que trabalham na questão do transporte, na questão da logística, sabem, né, da importância do peso, né, do combustível, da commodity energética, e como a gente pode desenvolver boas políticas públicas para tornar Guarulhos ainda mais competitivo. Eu gostaria de deixar aqui o registro e agradecer a presença da Ana Paula, está representando a vereadora Márcia Takeshi, e também a vereadora Carlinda. Fica o convite aqui, se quiser compor a mesa, vereadora. Tá? Fica à vontade aqui, os vereadores são os atores principais aqui, né, da casa. E a gente dando continuidade, quando a gente fala da questão energética, do gás natural, da Congás, a gente vê com felicidade que essa discussão está na pauta de várias assembleias, né, em várias discussões. Em Minas Gerais, a política estadual de biogás e metano foi aprovada, é uma questão importante. Em São Paulo, na Assembleia também, tem um grupo específico, né, uma frente parlamentar que está estudando a questão do gás. Eu até acompanho os resultados. E a base foi feito um estudo da FAPESP, então tem um conteúdo científico muito forte em relação a isso. Foram estudados núcleos e a partir da análise desses núcleos diz que o gás natural é uma opção viável, então são questões importantes. Ao mesmo tempo, teve, né, no âmbito federal a aprovação da lei e que agora espera-se que a agência faça a regulação, né? E aí são esses pontos, né, que a gente precisa tornar público, esclarecer, ver o potencial de Guarulhos e ver de que forma o legislativo municipal pode ajudar. Então esse é o desafio. Eu sempre comento, né, que nós vamos ficar felizes aqui, o pessoal das câmaras temáticas, que é o pessoal que estuda o tema. A nossa recompensa vai ser vocês trazendo boas questões para a gente estar desenvolvendo. Tá ok, pessoal? Então esse é o combinado. Eu vou dar a palavra para Ana Beatriz Barros Costa Fernandes, que é gerente institucional da Congás. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Parabéns, né? Já comentei com o Devanildo aqui, o prédio de vocês é maravilhoso, esse plenário aqui realmente enche os olhos, né? A gente, eu e o Gui, todas nossas equipes, né, que estão rodando aí o estado de São Paulo, a gente realmente sabe apreciar quando a gente é bem recebido, né? Então, o Devanildo já falou tudo que eu ia falar, gente. Eu acho que a gente está super alinhado aqui, né? A Congás é a maior distribuidora de gás canalizado do Brasil,
né? E a gente está, obviamente, a gente tem a nossa área de concessão aqui no estado de São Paulo, e a região metropolitana de São Paulo é onde a gente concentra a maior parte dos nossos clientes, né? E a maior parte da nossa rede. Né? Então, para a gente estar aqui é super simbólico, né? Falando do tema da transição energética, porque o nosso principal desafio hoje é oferecer cada vez mais energia, ou seja, expandir o nosso serviço, tanto dentro das cidades onde a gente já está situado, como aqui, a gente quer oferecer mais energia com menos emissões, né? Com mais qualidade. E é justamente disso que o Gui vem falar, né? Que o Guilherme vem aqui explicar, vai falar do GNV, vai falar do biometano. São esses dois caminhos hoje que a Comgás vislumbra para poder avançar nessa pauta. E isso é uma pauta ganha-ganha, né? Então, acho que todos aqui, nós, setor privado, concessionária e poder público, a gente tem mesmo que dar o braço e pensarmos juntos como que a gente pensa em políticas públicas, como que a gente consegue fazer isso juntos. A transição energética está nas mãos aqui de cada um e cada uma e de nós também. Vamos pensar como que a gente torna isso viável, né? Todos nós temos um desafio importantíssimo de descarbonizar, né? E o Guilherme vai falar um pouco aqui dessa parte mais técnica, né? De como que o gás natural e o biometano ele vem como que a gente vem investindo nessas soluções e como que isso pode acontecer, tá bom? Eu fico totalmente à disposição, agradeço novamente o tempo de vocês e passo a bola para o Rafael, certo? Em seguida o Guilherme. Obrigado, viu, Ana? Só fazer uma observação, né? Só uma introdução, né, Rafael? Rafael aqui, ele é uma figura importante dentro da perspectiva. Nós fizemos o primeiro acordo de cooperação com uma entidade, foi com o SESC Senat. Então, o Rafael chegou aqui na cidade de Guarulhos, carioca, mas chegou com muita pujança, né, fazendo as coisas acontecerem aqui. É um grande parceiro aqui do poder público, da sociedade. E lembrando também que hoje estaria aqui também compondo a mesa o Márcio Pacheco, que é da Guarupás, né, que é um importante também na questão do transporte. Ele vai acompanhar a discussão, ele pediu para solicitar desculpas para vocês, está no meio das discussões da questão de greve, é uma questão bastante complexa, mas que ele está acompanhando e pretende, a partir das questões que forem levantadas, também está ajudando aí para a evolução dessa matriz, né? Se fala muito no elétrico, mas talvez o elétrico não é um momento agora, né? Então tem uma transição, um ex antes, né? Tem que fazer uma lição de casa. E eu gostaria de passar a palavra para o Rafael das considerações, expectativas aí. Fica à vontade de dividir um microfone aí com o Guilherme, Rafael. Tá ok. Tá ok. Tá saindo aqui. Boa tarde a todos. Mais uma honra estar aqui, né? O professor Devanildo sempre prestigiando lá o SESC Senat. E essa discussão sobre principalmente gás natural veicular é uma coisa que me agrada muito, porque coincidentemente foi onde eu comecei a minha carreira profissional, em 2001, na White Martins, fazendo na fábrica de cilindros, que infelizmente já foi descontinuada, foi encerrada, que possivelmente vai precisar reabrir, né, porque mudaram as políticas, a legislação sobre cilindros. Então os cilindros agora ele tem vida útil, se eu não me engano, de 20 anos. Né? Antes era só fazer reteste e ad eterno. Então a gente vai precisar ter um fomento nessa área também de fabricação de cilindros. E lá já em 2001 eu vi a grande revolução de gás natural, principalmente na Argentina, que é líder nesse segmento. Aqui no Brasil tem estados mais à frente, né? O Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? Na verdade do interior, mas ele está bem à frente, principalmente em veículos pequenos, né? Porque tem uma motivação muito grande lá, vindo do poder público, porque você tem uma economia muito grande no IPVA, você sai de uma alíquota de 4% para 1,5%. No Paraná também tem essa mesma política, sai de 3% para 1%. Então, a partir do momento que você converte o carro em GNV, você já automaticamente tem uma redução no seu imposto veicular anual.
Além disso, o gás natural, assim, falando um pouco que eu conheço, né, eu não sou técnico da área, mas ele traz uma autonomia em torno de 20% a 30% a mais do que a gasolina e bem maior do que em relação ao etanol. A questão poluente não precisa nem dizer. E lá atrás, né, a gente está falando de 20 anos, um pouco mais, a discussão era muito na questão da potência, da prejudicial ao motor, que hoje já não está mais na pauta, porque a gente já está na quinta, sexta geração já dos kits. Eu tive há 2 semanas atrás no TRC, que é o congresso lá de cargas do estado de São Paulo, né, lá em Campos do Jordão, e foi discutido muito essas matrizes energéticas menos poluentes, mais econômicas em alguns casos. Ainda há um problema muito grave na indústria dos veículos, principalmente pesados, né, que é a minha área, SESC-Senat, do custo, né? Então a gente tem aí um veículo, ele pode chegar 3, 4 vezes a mais o valor na matriz elétrica e o dobro, talvez, na parte de GNV. E a questão também da estrutura física, né? De onde abastecer. Leva-se muito tempo para abastecer um caminhão, porque a gente está falando de 4 cilindros grandes e tal. Mas é um prazer estar aqui. Eu adoro esse tema, principalmente relacionado à GNV, mais até do que os carros elétricos. Obrigado. Guilherme, palavra sua. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí também pelo convite. Agradeço ao Devanildo e todos aqui da casa, é uma satisfação. Rafael também está compondo a mesa aqui, a Bia pela participação junto com a gente. É muito importante, muito bom poder estar com vocês aqui e poder falar um pouquinho mais, né, sobre hoje o GNV. Eu sou o gerente de GNV da Comgás e a ideia aqui, como já foi bem explicado, né, é de fato a gente poder trazer um pouco mais de contribuições, conhecimento, né, para que de fato, como o Devanildo bem colocou no início, a gente poder pensar como que a gente pode trazer esses possíveis benefícios aqui para Guarulhos. E mais uma vez também agradecer que realmente essa casa aqui é fantástica, né? Uma bela, digna realmente que Guarulhos merece. Então é uma satisfação. E agora a minha intenção aqui é passar um material que vai servir, acho que um pano de fundo para a gente poder mostrar para vocês um pouquinho de como que é visto o GNV. E aí eu vou falar um pouquinho, como o próprio Rafael comentou, basicamente uma introdução mais de veículos leves, mas depois a minha intenção é dedicar um pouquinho mais o tema de pesados, voltado mais para transporte público, que de fato eu acho que a gente tem um pouco mais de oportunidade. Mas independente disso, né, deixo à disposição depois nossos contatos aqui, para que se vocês querem abordar outros temas que a gente possa trabalhar aqui também, a gente pode falar seja de postos, seja de veículos leves, qualquer outras aplicações voltadas a GNV também, tá bom? Bom, aqui uma breve introdução, né, para a gente poder fazer uma introdução ao tema, na verdade, do gás, né? Então a gente hoje é Comgás, né? É uma concessionária de gás, até como a Bia falou, a maior distribuidora de gás do Brasil. Ela é uma concessão e hoje essa concessão do grupo Cosan, né, que é o responsável, que tem outras empresas também, que eu cito brevemente para que vocês também tenham conhecimento do grupo como um todo. Hoje temos a Moove, que é uma empresa de lubrificantes. Temos também a Raízen, né, no grupo Cosan, que é a maior, ela tanto faz a parte de produção de etanol e açúcar, né, como também uma joint venture de distribuição dos combustíveis junto com a Shell. A Rumo, que é aí uma maior empresa ferroviária, né, de logística ferroviária, e a Compass, que é uma distribuidora empresa de infraestrutura dentro do segmento de gás e energia, onde dentro da Compass, né, uma holding de gás, a Comgás se enquadra aí dentro como uma distribuidora do estado de São Paulo. E aí a gente passa um pouquinho mais para também localizar, né, a Comgás, né? Como eu falei, é uma distribuidora, uma concessão aqui de São Paulo, mas dentro do estado de São Paulo é um estado que tem 3 concessionárias. Quando a gente vai para a parte oeste, né, como está ali, a concessionária é Gás Brasiliano. A gente indo mais para a divisa com o Paraná, região de Sorocaba, a concessionária é a Naturgy. E quando a gente pega aqui a região metropolitana de São Paulo, região ali administrativa de Campinas e também a Baixada Santista, pegamos o Vale do Paraíba, litoral, né? Toda essa parte aqui a gente fala que é a área de concessão da Comgás. E aqui a gente está falando de hoje de mais de 20 mil quilômetros de rede nessa área de concessão. A gente está falando também que nós temos aí 22 city gates de operação de recebimento de gás e representa essa parte da Comgás 35% do consumo de gás natural do Brasil.
Aqui eu passo para vocês, para ter uma ideia um pouquinho de perspectivas aí de produção, né, e do gás nos últimos anos e um pouquinho de futuro. Então a gente vê que a evolução ela vem crescendo, a produção de gás, né, isso aqui é uma forma como um todo, isso aqui é Brasil, e a gente vê lá na frente que essa perspectiva de dobrar em 10 anos. Então quando a gente olha isso aqui, é muito mais para dar uma tranquilidade em termos de que gás é um combustível que a gente sim tem já a oferta suficiente para atender a demanda e vamos ter cada vez mais produto ainda para frente. Cabe lembrar que além desse aqui, que estamos falando de gás natural, e aí por conta de ter outros supridores, como está ali no gráfico, né, além da Petrobras que tinha antes, também vai ter uma questão de biometano que vai agregar mais volume ainda adicional a esse volume de gás natural. O biometano, aqui quando a gente fala São Paulo, é um dos países, dos estados que tem maior potencial de produção de biometano. Isso vai somar a esse volume de gás natural. Entrando um pouquinho no tema aqui do GNV, né, então a gente começa a abordar e falar um pouquinho do gás natural veicular de fato. Como eu falei, abri um pouquinho o tema dos veículos leves, né, e aí já foi muito bem abordado pelo Rafael, né, a questão de como funcionam, né, e até em outros estados. Cabe lembrar que esse incentivo que foi colocado no Rio é um incentivo que ajuda muito de fato, né, o desenvolvimento no Rio. O Rio hoje, apesar de ter uma frota menor, tem muito mais veículos a gás rodando. Hoje o Rio, 40% da frota ela 39% da frota ela é GNV. E aí a gente fala frota geral, porque ela não fica só limitada a frotistas e taxistas e aplicativos. Porque todo mundo acaba vindo justamente pelo benefício do IPVA. Então é comum cada um, né, vários autônomos, né, vamos dizer assim, ter também veículos GNV. Infelizmente aqui em São Paulo a gente não conta com nenhum incentivo para o gás. E aí faz com que o nosso percentual aqui fique na casa de 1,3%. Então, estamos falando assim, 1,3% dos veículos de São Paulo, aí eu não estou falando em município, no estado como um todo, mas somente 1,3%, quando a gente compara com o Rio, 40%. Então, a gente pode ter um pouquinho, só para ter uma dimensão, né, complementando o que foi muito bem colocado pelo Rafael, de uma oportunidade de a gente poder também desenvolver esse mercado. Guilherme, uma dúvida. Em São Paulo já teve incentivo, né, de PVA, né? Foi retirado? Teve incentivo até 2007 ou 2008, não me engano, mas já faz quase 15 anos e ele foi retirado. Então tinha um incentivo similar ao do Rio. Nesse momento a frota inclusive era maior. A gente tinha hoje 3 vezes mais veículos do que rodam hoje, para você ter uma ideia. E aí por conta dessa retirada, né, não só por isso, mas por outras condições que vieram, realmente a frota foi diminuindo, né? Hoje a gente pode observar que nos últimos 3 anos a gente vem aumentando a frota de novo de veículos a gás, mas muito por uma questão que eu vou passar aqui, que é a questão da economia, né? Então vocês estão observando, todo mundo vê cada vez mais subindo gasolina e etanol, então voltou ao gás ser uma opção aí cada vez mais está sendo buscada, muito por aplicativos, taxistas e frotistas, mas ainda está, vamos dizer assim, um crescimento tímido perto do potencial que nós temos, tá? Então, entrando aqui no tema, a gente pode mostrar, por exemplo, o ano passado, né, 2021, como uma referência, um ano completo, foram mais de 16 mil conversões de veículos em São Paulo, aqui na área de concessão da Comgás. Então, quando a gente fala isso, poxa, 16 mil, mas perto do horizonte de veículos que foram licenciados, a gente está muito próximo desses 1,3% que eu falei, ou seja, a gente não está agregando e crescendo o GNV, mas é uma quantidade expressiva de conversões. O que tem aqui, que até foi comentado pelo Rafael, de fato o GNV tem mais rendimento, né? Então ele, em média, a gente fala, quando a gente compara com o etanol, é praticamente o dobro do que ele rende, 1 litro de etanol com 1 metro cúbico de GNV. Quando a gente fala com a gasolina, de fato é em torno de 30% a 40% a mais. E a gente faz essa conta, depois eu vou mostrar para vocês, para ter uma ideia do potencial que a gente tem, principalmente de economia, que ajuda muito, né, a população e o trabalhador nesse momento. E a gente pode dizer ali, chega a momentos de ter economia, e esse ano, no começo do ano, nós estávamos nesse patamar de até 60%. Hoje, vocês devem ter visto recentemente, tiveram algumas questões de cair um pouquinho o etanol, até porque estamos entrando na safra. Então, hoje nós estamos abaixo de 50%, 41%, se eu não me engano. Mas, mesmo assim, ainda é uma economia expressiva. Então, quando a gente fala de repente, um taxista ou uma frota, um veículo que roda aí 3, 4 mil quilômetros por mês, consegue economizar quase R$1.000. Então, isso, e cada vez, taxista às vezes roda 6 mil, 7 mil, economiza R$2.000 por mês com GNV. Então, é uma grande oportunidade de economia. Por outro lado, a gente mostra aqui também que são mais de 220 postos que a gente trabalha aqui já na área de construção da Comgás, que a gente distribui o gás natural. Então, aqui você fala, poxa, mas não tem muito posto. Na verdade, não. São 226 postos que já tem aqui na área de concessão. Então, já tem uma malha. E quando a gente fala Brasil, são mais de 1.000 postos. A gente tem uma ampla malha. Só no Rio, são mais de 600 postos.
Tá? Então, quando a gente olha o Brasil, um número mais próximo, mais de 1.600 postos já com GNV. E ali, tá ali até que também o Rafael fez uma bela introdução, ele facilitou o meu trabalho aqui, porque ele já colocou ali, é um pouco do que já está ali. Então ele tem, além de mais performance, né, a tecnologia do kit geração 5 minimizou uma série de problemas que antigamente de fato aconteciam. E a gente tem que ser transparente, e a geração 5 veio de fato para poder resolver. Então, de fato, às vezes o veículo, se pegar uma geração 3, que era a geração anterior, às vezes o veículo nem sempre pegava ou ficava engasgando, de fato não era uma solução adequada. E hoje a gente tem com módulos eletrônicos, com segurança. Hoje você entra no carro GNV, você não sente, você não percebe. Se ninguém te falar que o carro é GNV, ninguém percebe que hoje tem GNV. Ele roda exatamente no mesmo padrão, né, do que qualquer carro hoje a etanol e gasolina. E para concluir ali, foram mais de 200 milhões de metros cúbicos destinados à GNV aqui da Comgás distribuídos no ano passado. Aqui que é a parte de leves, que eu queria, né, detalhar um pouquinho mais essa economia para que vocês entendam, né? E aí acho que daí sim, entrando até na linha como que o Devanildo trouxe, pode de repente ter uma oportunidade para vocês aqui, né, olhando frotas municipais, algumas coisas que a gente possa trabalhar e visando o principal apelo dos veículos leves, né, como eu comentei. Veículos leves é economia. Então, o que a gente mostra aqui? A gente tem uns gráficos que podem mostrar na tabela acima. Vocês vão ver ali o rendimento da gasolina, do etanol e do GNV e o preço médio que a gente pega ali com base da ANP. Né? Então, a gente está pegando rendimento do combustível, preço, e a gente chega num custo por quilômetro, né, que vai sair de cada combustível. Isso sai aquela tabelinha, essa tabelinha da direita, onde mostra que gasolina custa 68 centavos por quilômetro, etanol 66 e o GNV 39 centavos por quilômetro. Isso dá para a gente 41% hoje com o etanol. Como eu falei, nós estamos dentro da faixa que é um dos menores percentuais, mas até por conta do momento que está de safra. Se eu pegar uma média durante o ano, a gente fica geralmente em torno de 50% de economia o GNV com relação seja etanol ou gasolina. E ali uma estimativa, né, como eu falei, para quem hoje dirige em média 3.000 quilômetros, com o GNV vai gastar R$ 1.100, comparando com gasolina de R$ 2.000, que eu falei quase R$ 1.000 de economia hoje, mesmo assim. Então mostra uma economia expressiva, e aí acho que pode sim, né? Essa oportunidade essa é uma forma de ter mais condições para quem trabalha com veículos leves, mas também uma oportunidade de economia, né? Como eu falei, de repente para frotas urbanas que vocês tenham, que atendam às secretarias, o que mais, e de repente pode ter uma economia expressiva aí para dentro do município também, tá? E aqui eu vou entrar um pouquinho na parte de veículos pesados, né? E aí falando até da oportunidade que a gente tem aí da solução que, além de produzir algumas questões de ganhos de combustível, o principal ganho dos veículos pesados é de fato a redução de emissões, que é um tema que cada vez mais vem ganhando, né, corpo aí nas mídias, mas projetos, indústrias, empresas cada vez mais estão buscando isso aí, e por que não trazer isso também, que é uma contribuição que a gente pode para os municípios, prefeituras, e aqui a gente faz uma abordagem de pesados que se aplica tanto a caminhões quanto aplica-se também a ônibus, e aí tem uma aplicação direta, transporte público, que é o de fato que a gente acho que tem uma grande contribuição nesse tema. Quando a gente olha aqui, a gente está falando que o gás natural ele pode reduzir até 21% das emissões de CO2. E quando a gente fala de outros poluentes, a gente fala material particulado, 90% de redução. E aí quando a gente fala para centros urbanos, o material particulado é um dos principais poluentes que a gente tem que buscar a redução, que é a fumaça preta, e são os poluentes locais que a gente fala. Então, ou seja, impacta diretamente na saúde, né, da população, e isso aqui tem um impacto direto na parte da saúde. Porque, de fato, isso aqui depois, se você tem veículos poluentes na cidade, você acaba aumentando o índice de internações por problemas respiratórios. Então, a gente passa por uma questão de município de ganho de qualidade de vida e redução de custos, não só quando a gente fala na parte de combustível, mas também a gente olha na parte da saúde, porque a gente acaba tendo uma cidade com ar mais limpo, reduzindo outros poluentes também, além do CO2. O que muito se fala, né, hoje em dia do CO2, é que de fato o CO2 a gente fala não são os poluentes locais, são os globais, porque de fato contribuem para o aquecimento global por conta de reduzir a questão aumenta o efeito estufa. Então, mas o material particulado é um impacto direto na saúde pública, porque são poluentes locais. E acho que aqui tem uma oportunidade muito interessante para a gente poder trabalhar o transporte público. Quando a gente fala ali, né, então olhando os índices de baixo, quando a gente compara o CO2
diesel, né? A gente olha assim, GNV e diesel, a gente olha com gás natural 21% de redução e tem ainda uma perspectiva, se a gente utilizar o biometano, de 95% de reduções de emissões de CO2. E aí eu vou fazer um parênteses, um tempinho aqui do falar do biometano, por quê? Comgás é distribuidora hoje de gás natural, mas quando a gente olha, como eu comentei no início, a perspectiva de biometano, São Paulo de fato vai ser um dos maiores produtores de biometano em poucos anos. E o caminho do biometano, né, assim, o mais fácil da gente poder escoar e distribuir acaba sendo pelos dutos. E a Comgás, como eu falei no início, mais de 20 mil quilômetros de dutos. Então o caminho natural de fato é a gente conseguir conectar os produtores de biometano, né, no nosso duto, e a gente poder distribuir biometano também pelos dutos. E aí você passa, né? Hoje já tem o mercado livre de gás, que é possível de fato comprar o gás no mercado livre. Vai poder comprar biometano da forma como for. O que tem que acontecer de fato é o desenvolvimento dos próprios produtores de biometano, né? Poder fazer as conexões com os dutos e adequações para a gente poder ter a distribuição. E a gente acredita que isso vai acontecer em alguns anos, não estamos falando de muito tempo, mas 2, 3 anos isso vai começar a acontecer em uma quantidade maior. E o ponto importante é, se a gente consegue e faz uma transição, como foi bem colocado pelo Devanildo, que o gás pode trazer isso, já com reduções imediatas, né, perante o gás natural, como eu mostrei, quando começar a ter o biometano, seja num percentual do mix, que a gente não sabe como que isso vai ser, ou se algum transportador ou empresa ou aviação tiver acesso ao biometano, ele vai estar preparado. Por quê? Os veículos que hoje que a gente vai apresentar aqui, que rodam, né, com gás, eles rodam com gás natural e com biometano. E a transição fica muito mais fácil. E quem tiver conectado à rede da Comgás vai passar a ser elegível a ter o biometano também. E quando a gente fala ali outros poluentes, além do material particulado, que é o NOx, a gente vê reduções ali de 90%, né, de NOx e mais de 85% do particulado. Então são reduções expressivas e podem contribuir muito, como eu falei, para a saúde local. Toma uma aguinha. Bom, aqui eu vou fazer um pouco a mesma leitura que a gente falou do veículo leve para o veículo pesado, mas na parte de economia. E aí, aqui vale lembrar que tudo que eu estou mostrando aqui, a mesma base, mas olhando o consumo de combustível. Então, a mesma tabelinha está ali, eu coloco o rendimento, né, do diesel e do GNV para o veículo pesado. Naturalmente, ele usa mais pela carga, né? Então o veículo ele acaba utilizando em média, ali, quando a gente fala diesel, 2 km por litro. Isso é uma média, a gente pode ajustar em cada caso, é um exemplo, né, para a gente poder ter uma referência. Quando a gente considera o preço do diesel hoje ali na faixa de R$ 7,00, GNV posto, e a gente tem uma outra linha, GNV frota. E por que a gente coloca esse GNV frota? Porque já é uma tarifa incentivada que a gente tem na tabela da Comgás e que a gente pode aplicar para frotistas e transporte público. E isso faz uma diferença porque ajuda a ter um benefício maior ainda de economia. Então a gente faz a mesma tabelinha e eu aplico para a tabela de baixo. Então eu falo, o quilômetro rodado, quando eu considero com diesel hoje, o custo 3,53. Quando eu olho o GNV no posto, 2,91. Mas se eu aplicar a tarifa de frota, 2,11. Essa de fato é uma tarifa de custo de quilômetro rodado para esse estimativa, mas que é a que deve ser, vamos supor, se a gente conseguir validar um transporte público aqui, por que não? É a tarifa que vai ter, e a economia está ali, ó, 40% de economia de combustível com a tarifa de GNV versus uma tarifa de diesel. Então, e aí a gente faz esse exemplo, vamos supor que, né, um veículo a diesel rode 6 mil km por mês. Vai gastar com diesel 21 mil km, que é a linha de baixo. E quando a gente olha a GNV frota, R$ 12.600, uma economia que vocês podem ver aí de mais de R$ 8.500 por mês. Isso para um veículo. Então, se a gente falar, vamos aplicar isso para 50, para 30, para 100, a gente potencializa a economia de combustível. Lembrando que aqui a gente está falando de economia de combustível somado a um ponto que eu comentei antes, que é o que mais, acho que, né, que mais hoje tem até visibilidade, que é a redução de poluentes e emissões, porque está substituindo o diesel por gás natural. Então a gente tem uma ótima oportunidade aqui, e acho que esse é o tema, né, a oportunidade, e deixo depois à disposição para vocês tirarem dúvidas, a gente pode aprofundar em estudos. Mas esse é um ponto bem importante, porque às vezes soluções como foi colocado aqui até pelo Devanildo na abertura, de veículos elétricos, se falam bastante. De fato, quando a gente falar inclusive do veículo elétrico rodando, né, a emissão dele é zero. Mas tem outras contas, né, o Rafael deve conhecer muito bem, seja da produção, seja do descarte da bateria, da vida útil da bateria, do carregamento, do abastecimento, que a gente, além de não ter infraestrutura, também não é tão amigável com o meio ambiente como se falam. E aqui a gente está falando de uma tecnologia que hoje é viável, o abastecimento, eu vou até detalhar melhor depois aqui, mas ele é rápido, infraestrutura disponível, veículo disponível e muito mais barato do que o elétrico.
Então, para vocês avaliarem que essa é uma solução que é viável, nós temos ela com tecnologia pronta e disponível aqui. Basta, de fato, a gente trabalhar e a gente está à disposição para trabalhar em conjunto com vocês para poder, eventualmente, mostrar essa solução com mais profundidade. E agora vamos entrar um pouquinho mais no tema do transporte público, detalhar um pouquinho mais uma possível operação como exemplo, né, para poder depois, né, acho que ficar um pouquinho mais claro o material. Bom, a gente sabe que tem alguns desafios, né, hoje no transporte público das principais cidades. Entre eles, de fato, a atração de novos passageiros, o que acaba comprometendo, né? A gente sabe que hoje, seja gratuidades, né, seja concorrência com outros meios de transporte. Então, o sistema de fato de transporte público hoje vem observando nos últimos anos uma redução dos números de passageiros pagantes, comprometendo mais ainda o custo, né, do sistema, que é o que está ali, vem dificultando, né, inclusive, esse equilíbrio financeiro e acaba aumentando o subsídio muitas vezes para os municípios, né, para poder manter o sistema funcionando. E também a gente vem passando por uma pressão dessas novas tecnologias. E aí a gente fala muito disso aí, que foi colocado aqui, o discurso elétrico de fato, e eu acredito muito que quanto mais alternativas tivermos, melhor vai ser. Nada impede de ter alguns ônibus elétricos para testar, mas dá para também ter alguns ônibus a gás e a gente vai vendo quais que vão estar mais adaptadas a cada modelo e até a cada rota, porque a gente sabe que tem rotas que o elétrico não vai atender por autonomia. Não vai dar para colocar 50 porque não vai dar para carregar, mas de repente colocar 5, acho que de repente pode encontrar. Já o a gás, ele, como eu falei, tem uma infraestrutura mais fácil, dá para colocar 50, 100 e a gente vai fazendo um cronograma disso aqui junto com mostrando que é viável fazer essa substituição parcial. E aí, antes de entrar num exemplo que a gente tem aqui para vocês, eu vou dar um pouquinho do contexto internacional para verem como é uma solução que é viável e, inclusive, já está sendo aplicada em muitas outras cidades aí mundo afora. Quando a gente coloca aqui um dos principais casos, né, que a gente fala de aplicação do uso do gás natural, a gente vai para a cidade de Los Angeles. Então, a gente está falando de 95% da frota a gás. 95% da frota de Los Angeles. Né? Então, nós estamos falando de uma cidade que é uma cidade das maiores dos Estados Unidos, maiores do mundo. 95% da frota hoje roda a gás. Então, assim, quando a gente fala não tem infraestrutura, não tem... Uma cidade já está rodando quase com 100% e a meta é chegar 100% a biometano em 2035. A gente pode ir para um outro exemplo, Paris. Paris tem uma meta ali que a gente tem 75% e a meta até 2030 está com ônibus com biometano também em Paris. A gente vai para Madrid, 74% hoje dos ônibus já são a gás natural. E a gente não precisa nem ir muito longe. Quando a gente vai para Colômbia, 40% da Colômbia hoje já com aplicação a gás natural de ônibus. Então, assim, nós temos alguns dos exemplos que estão aqui para dizer, em termos de tecnologia, funciona tanto que essas cidades já estão rodando há um bom tempo com ônibus a gás. E aí, quando a gente entra um pouquinho mais no caso de Paris, né, porque Paris, e aí na Europa como um todo, fala-se muito do elétrico, e é um pouco do que eu acho que o Devânio muito bem colocou aqui nessa transição, mostrando que Paris, a solução hoje, como que está hoje? Já tem um plano para 25, né? E é um dos principais. Paris é um dos que está buscando essa transição energética, né? Então ela já vem trabalhando muito para que em 2025 tenham ali 1.000 ônibus híbridos, 1.500 elétricos e 2.200 com biometano. E qual que é o plano para 2030? Se vocês observarem ali, é aumentar biometano. 70% da frota para 2030 com o biometano. Então, assim, justamente por essas questões que são faladas do elétrico, não é tão simples você levar 100% do elétrico. Mas a gente aumentar para 70%, para 100% do a gás, isso é totalmente viável. Então, por isso que esse é o caminho. E aqui quis mostrar, assim, são empresas, são cidades que têm como referência e estão liderando essa transição energética e estão saindo na frente buscando a transição dos veículos a gás. E aqui vamos entrar um pouquinho mais agora, né, dentro do que a gente está falando de soluções que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, recentemente, o mercado de pesados, a gente não tinha, de fato, vamos trabalhar com veículos pesados aqui. Se a gente falasse isso aqui há 3 anos atrás, a gente não teria nenhum ônibus a gás aqui no Brasil sendo produzido. Quando foi em 2019, a Scania anunciou que começou a produzir ônibus e caminhões a gás. E a partir de 2020 começaram a fazer entregas. E aqui a gente separou por perfil. E quando eu olho nos perfis ali de baixo, os 3 maiores, que é o ônibus padrão articulado e biarticulado, a gente vê que a Scania já atende plenamente esse portfólio de ônibus hoje. E mais, o perfil que ela não atende, desde o início desse ano, a MWM passou a ofertar uma solução
para poder trabalhar com substituição de motores. Então ela pega um veículo, hoje a diesel, tira o motor a diesel e coloca o motor a gás novo, com garantia da MWM, que é uma das maiores fabricantes de motores do Brasil. E quando a gente fala isso, a gente fala aqui, atende justamente ao perfil de veículos que a Scania não atende. E por que eu disse? Então, quando a gente fala hoje, quando a gente tem todo esse perfil de ônibus, basta a gente de fato fazer um trabalho aqui. O ônibus, o perfil que tiver aqui, a gente, se é padrão, pode ser da Scania. Se não for padrão, se for o comum, o básico, que é o que mais tem de fato, a gente pode entrar com o MWM, que substitui o motor do veículo que for. Pode ser a marca, pode ser Mercedes, pode ser Volkswagen, pode ser o que mais, de repente, a própria Volkswagen. Ela vai tirar o motor e vai colocar o motor MWM e vai rodar 100% a gás. E a MWM faz a solução completa, ela faz a documentação, ela faz a transformação do motor, coloca os cilindros, tudo com garantia de um fabricante de motores. E aqui a gente vai passar um pouquinho, daí olhando também, dando continuidade nesse tema da infraestrutura, né, do gás, como que hoje está. Né? Então, quando a gente olha, se a gente pensar, né, para o ônibus de fato ele não abastece no posto, não é viável, né? Ele vai ter que ir para a garagem e fazer. Então a gente mostra aqui um modelinho, né, de como que a gente viabiliza esse sistema de abastecimento para uma garagem. E aqui a gente mostra, primeiro, tem uma dinâmica que a gente trabalhou e a gente avaliou isso junto já com algumas garagens para poder chegar nesse modelo aqui. E a gente sabe que geralmente o veículo chega na garagem, faz um checklist, o motorista estaciona o veículo, e aí depois tem um outro, né, o manobrista faz esse trabalho de conduzir o veículo, levar, fazer limpeza, e tem todo esse trâmite dele fazer essa questão. E a gente fez já um layout esquemático para mostrar que é viável sem atrapalhar a dinâmica e pode ser feito isso nas garagens, colocando um ponto de abastecimento, se vocês forem ver na imagem ali, logo na entrada, né, tem um totemzinho, então ele chega, faz o abastecimento e depois ele continua o fluxo de limpeza, manobrista, não interfere muito na operação. Diferente como até o Rafael comentou, quando a gente fala de elétrico, ele tem que fazer todo esse trâmite para depois ele tem que ficar estacionado e ficar carregando a noite inteira. Esse sistema de abastecimento, a gente vai mostrar depois, é um sistema muito mais fácil e rápido. Ele é similar ao do diesel, a gente não muda a operação do dia a dia da garagem, que ela já faz isso com o diesel. Ele chega, ele abastece para poder rodar o dia seguinte, faz a limpeza, estaciona e faz o checklist. Então esse é um sistema. E aí a gente trabalha nessa sugestão, que é o que está embaixo ali, com bicos de alta vazão. Porque de fato, como o Rafael colocou, se a gente for abastecer com um bico de baixa vazão, um ônibus, ele vai demorar mais de 1 hora. Não tem como. O ônibus deve ter aí 4, 6, depende da autonomia. Dá para... O mercado de ônibus, ele é, vamos dizer assim, ajustável. Então você pode, eu quero 4, eu quero 6, dependendo, lógico, do espaço que vai ter. Mas vai demorar quase 1 hora para abastecer. Quando a gente coloca esse sistema de compressor de alta vazão e bico de alta vazão, dá para abastecer em 10 minutos, 8 minutos. E aí estamos falando de um tema muito próximo ao que hoje, um tempo que já é o tempo de abastecimento dos veículos a diesel, sem interferir a operação e a dinâmica do fluxo atual. E aí até pegando o ponto que o Rafael colocou, de fato os caminhões, né? Também a ideia não é falar tanto, mas a gente pode depois, se tiver alguma dúvida ou oportunidade, caminhões hoje de fábrica da Scania, sim, saem com capacidade de 230 metros cúbicos, com 8 cilindros, 4 de cada lado. E que demora em média aí, de fato, no posto 50 minutos para abastecer. Sendo que nós, como distribuidora, estamos trabalhando para já desenvolver vários postos com alta vazão também. Né? Então, colocar esse trabalho na rua para que os caminhões também possam ter esse benefício e abastecer em 8 minutos, 10 minutos no posto normalmente. Tá? Bom, aqui acho que é dos pontos aqui, um dos que eu mais gosto, mais interessantes para vocês poderem, né, que acho que servir como um exemplo e referência para avaliar como que a gente pode fazer. Então aqui, de fato, esse é um exemplo que a gente mostra, né, que considerando uma garagem de ônibus, a gente sabe que as garagens têm de repente 200, 300, ou pode ter de 100 ônibus, mas a gente está considerando uma hipótese aqui, vamos considerar que tenha 30, né, porque a gente sabe que de repente vamos colocar 200 a gás, né, o cara não quer no começo, vamos começar com 30. E a gente faz um exemplo com 30 ônibus a gás aqui. Né? Então, para ver como é viável, a gente pode começar essa transição imediatamente. Então, considerando esses 30 minutos, eu faço uma simulação para mostrar para vocês. Dá para colocar um ponto de abastecimento? Um ponto só de abastecimento, estou falando que não é nem colocar 2, 3, né? Que a gente pode ir expandindo isso. Com um ponto de abastecimento, lógico, e aí ele vai ter o tempo que é muito próximo do diesel, como eu falei. Então, os ônibus começam a voltar e a gente vai fazer, a gente abastece os 30 ônibus em 5 horas. Se a gente for nas garagens, se a gente for ver a dinâmica de uma garagem, começa a retornar o ônibus, sei lá, 8 horas, 9 horas, 10 horas, começa a partir das 6 voltando. Começar às 6, quando é 11 horas, já abasteceu todos os ônibus a gás já.
né, esses 30, obviamente, né, colocando uma entrada com um dispenser para abastecimento, ele consegue abastecer ali esses 30 ônibus em 5 horas. Tá? Ou seja, é totalmente viável fazer isso pela operação, pela dinâmica de uma garagem. Eu falo, dá para fazer para 60? Dá. A gente coloca mais outro ponto, né? Coloca 2 pontos de abastecimento e ele vai fazendo, aumentando a escala disso. Tá? Por outro lado, olhando a questão de emissões que a gente falou bastante aqui, né? E aí eu quantifico para dar um pouco dessa, né, a grandeza do negócio. Esses mesmos 30 ônibus, eles vão deixar de emitir 50 toneladas de CO2. Tudo que a gente está colocando aqui é um volume expressivo para a gente falar em termos de poluentes globais. Então, a gente vendo uma emissão de diesel de 250 toneladas para 190 ali, mais ou menos, de GNV. Lembrando que se tiver o biometano, isso aqui vai reduzir mais ainda depois. E quando a gente olha na questão da economia, né, aqui eu trago uma economia para vocês, esses mesmos 30 ônibus pode trazer uma economia, e essa conta aqui, só para lembrar, é aquela mesma conta do gráfico que eu peguei ali, né, peguei aquele reais por quilômetro que teve lá e estou trazendo a conta para cá. Uma economia de mais de 250 mil reais por mês. Se a gente colocar isso aqui no ano, uma conta simples deve dar mais de 3 milhões aí no ano. Então, assim, a gente tem uma solução, né, o Devanildo aqui, que é uma solução que é viável em termos de abastecimento e infraestrutura, uma solução que a gente consegue trazer reduções de emissões, de poluentes, né, como eu falei, de particulado e poluentes também locais, e ainda traz uma economia de combustível. E aí, por que eu falo de combustível? Eu vou entrar nesse tema aqui também, né, acho que tem que ser muito transparente. O custo hoje do ônibus a gás, ele é um pouco mais caro, como foi colocado também até pelo Rafael. Claro que daí tem que fazer a conta, e aí dependendo da conta de cada situação, a gente consegue avaliar. Mas vamos lá, 3 milhões para 30 ônibus já é uma economia relevante no ano, que de repente consegue ajudar a pagar essa diferença do ônibus. O ônibus em média a gás, estamos falando de 30% a 40% mais caro do que um ônibus similar a diesel. Então, se o ônibus a diesel custa aí 1 milhão, o outro é 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, nessa faixa aí. Então, tem um custo maior, mas comparando com a economia de combustível, a gente pode mostrar que é uma solução viável que dá para a gente implantar. Guilherme, posso fazer só um questionamento? Considerando, né, que você tem essa questão da sustentabilidade, um menor desgaste também, né, o combustível, a vida útil do ônibus também aumenta. Né, e você sabe que os ônibus você tem um período para renovação da frota. E talvez, pensando em voz alta, fosse viável, né, você fazer conversões, que já tem empresas, né, pelo que você destacou, mas que pudesse, em contrapartida, você ter um período maior de utilização dessa frota, até para que esse investimento, né, pudesse ter o retorno desse investimento. Aí seria uma função de política pública, né? Bem colocado, Devanildo. De fato, até como você citou, né, na frente parlamentar do gás, a gente leva uma das possibilidades para estimular o transporte público, né, é de fato aumentar a vida útil. Em média, estamos falando de 10 anos que o ônibus tem para rodar. Esse é algo que geralmente tem, cada município obviamente tem a sua legislação, mas quando a gente fala, olhando a maior parte dos municípios, geralmente 10 anos tem que ter uma renovação da frota de ônibus. E a gente fala porque possibilidades de estender para 12 anos. Né? Por quê? Porque você consegue dar pelo menos 2 anos a mais para ajudar essa diferença do veículo. Tá? Além de possíveis incentivos de ICMS à própria produção dos veículos, que seria um outro estímulo para poder diminuir essa diferença. Então a gente levou alguns desses pleitos e agora acho que vai para a Secretaria da Fazenda para poder trabalhar isso. Mas é um tipo de política que, de repente, olhando o município, né, dentro eu não sei como que está a questão da autonomia para poder fazer isso para o município, pode ser uma alternativa. Em vez de 10, não sei se é 10 aqui, passar para 12, de repente a gente pode trabalhar para viabilizar com que as concessionárias de ônibus hoje possam fazer um investimento numa transformação e tenha mais tempo para poder ter esse retorno aí. Bom, aqui, na verdade, muito mais eu vou passar rapidamente, a gente fez uma antecipação aqui, né, para mostrar que a gente também, né, nada mais justo, a gente está aqui em Guarulhos, a gente fez um pré-estudo, né, das atuais concessionárias que prestam serviço de ônibus transporte aqui em Guarulhos. Então a gente pegou, na verdade, muito mais os endereços delas para verificar, mostrar para vocês, que é o que eu falei no início, infraestrutura de gás nós temos e nós conseguimos atender. Então, a gente mostra aqui um exemplo, a garagem da Guarulhos Transportes. Então, uma extensão de rede aí distante, não estamos na porta nesse caso, mas a gente está a 700 metros. Então, muito mais para dizer, 700 metros, com uma pressão de 7 bar, que é o que está ali, a gente consegue atender plenamente. Né? Muito mais de poder fazer o estudo e levar, a gente consegue levar uma rede até
uma garagem dessa, caso de fato a gente consiga ter uma quantidade de ônibus, como eu coloquei aqui, né, de uns 30 ônibus, viabiliza, e aí a gente consegue levar a rede. Pode passar. O mesmo estudo a gente olhou também, garagem da Vila Galvão, são duas, a gente olhou primeiro a Dutra, então está uma distância de 120 metros, tem apenas uma transferência da rodovia, né? Mas também é uma coisa que é viável, a gente pode fazer estudo avaliando a quantidade de ônibus para viabilizar isso aqui. Pode passar. A gente fez isso também olhando Vila Galvão em Lavras, então a gente tem a mesma situação aqui, só que aqui é mais fácil ainda, porque a rede está na frente, então facilita de fato a conexão, é muito mais fácil e rápido. E por fim aqui a gente olha a aviação Campos dos Ouros, também está lá, a rede está na porta, então a nossa rede passa. Né? Aqui é um dos exemplos, vocês podem ver que a gente tem rede aí bastante em todas as ruas, e mesmo quando está longe, uma distância próxima e viabiliza. Legal. Quem paga esse investimento inicial? Todo investimento, quando a gente fala de infraestrutura de rede, né, externa levar ou fazer ramal, isso tudo é a Comgás que faz. Isso é responsabilidade da nossa gestão, concessionária que faz. O investimento do posto interno, né, dentro, tem que colocar um dispenser, que seria similar a uma bomba, né, de combustível, dispenser e o compressor. Esse investimento é pela concessionária de ônibus. Tá? Então, aí se de fato a prefeitura tiver alguma coisa para auxiliar, é diferente. Mas esse investimento é da concessionária de ônibus. O investimento de fazer rede, fazer ramal, colocar CM, que são investimentos altos também, né, central de medição, e reguladores ali, isso a gente faz pela Comgás mesmo. Tá? Deixa eu fazer uma pequena observação. Como está sendo transmitido pela TV, as perguntas no auditório não conseguem ser captadas. Então, se quiser dirigir até a tribuna, fiquem à vontade, tá bom? E também apontar aqui a presença da Verônica, que é diretora da OAB, está representando a Ordem dos Advogados aqui também, preocupada, né? Um grande parceiro aqui do município. Também acusar aqui a Diva, que está presente. Diva é uma pessoa histórica aqui na Câmara Municipal de Guarulhos. É sempre um prazer estar com a presença dela aqui. Dando continuidade, fique à vontade. Bom, aqui também já está mais pronto. Pode passar. E aqui, por fim, na verdade, já estamos no encerramento, é muito mais colocar à disposição. Né? Aqui a gente dá só um fluxograma que a gente pode dar de apoio, né, para vocês e as necessidades que tiverem também, a gente pode detalhar mais com perguntas que tiverem, mas também fazendo estudos de caso mesmo, entrando, né, detalhando, seja na garagem, como eu falei também nos leves, podemos avaliar secretarias ou órgãos municipais que de repente tenham frotas leves, o que é viável fazer, e aí a gente pode entrar desde apresentar a convertedora, o que seja, e quando for de pesados, né, nos ônibus, a gente pode fazer toda essa operação, fazendo em contato, vendo a operação, a regulação atual, vendo os custos, né, da operação como um todo, até fazendo junto com as montadoras, né, MWM Scanner, a gente pode fazer essa ponte com eles para poder facilitar, mostrando os portfólios, os indicadores que tem, como a gente falou, e aí eles têm esses números que eu mostrei de eficiência, de redução de emissões, né, como montadores e como fabricantes, eles têm até para poder comprovar isso para vocês e mostrando. E também depois a gente faz todo esse apoio também do sistema de abastecimento, tanto apresentando fabricantes aí de equipamentos, tentando olhar essa questão do gás, fornecimento de gás e futuro do biometano, que ainda não é uma coisa que tem, mas é uma coisa futura que a gente pode também vislumbrar isso aí para frente. E a gente dá todo esse apoio para, de fato, ter na conclusão ali o que de fato pode trazer, né? Olhando, se vamos fazer uma proposta para ter 10% da frota, 20% da frota a gás, né, substituída ao transporte público, quais vão ser os resultados financeiros, ambientais, para poder vocês, de repente, avaliarem se faz sentido ou não a gente implantar aqui. Tá? Então, como, né, agradeço aí, acho que não tem mais, é isso aí. Então, agradeço aí pela, né, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero poder ter trazido um pouquinho aí como o Devanildo comentou, né, uma visão aí de possíveis melhorias e ganhos, né, tanto financeiros como os ambientais. E a gente está à disposição para poder aprofundar nos estudos, né, como eu falei, e tirar dúvidas de vocês também para a gente poder evoluir nos temas, tá bom? Obrigado aí pela... Eu só vou pedir, as questões têm que ser aqui, senão não consegue captar pela televisão. Tá? Mas obrigado pela oportunidade a todos. Boa tarde, Gilmar Godoy. Estou como vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. E a minha pergunta é a seguinte: existe alguma tratativa com as montadoras para veículos leves?
E a segunda pergunta é a seguinte: foi falado antigamente que a produção do metano, do biometano, era muito caro e às vezes inviabilizava a produção. Eu queria que me posicionasse hoje como é que está essa situação a nível de custo de fabricação do biometano. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar. Bom, olhando a parte de veículos leves, né, a primeira pergunta aí com relação ao relacionamento, eu mesmo como responsável pelo GNV na Comgás, eu mantenho contato com algumas montadoras, né, justamente para olhar e identificar oportunidades de veículos a gás. Se olhasse no passado, não sei se vocês todos recordam, mas tinham alguns veículos que vinham de série a gás ou que tinham pelo menos predisposição a gás. Um dos últimos que estavam era o Siena, tinha um Gran Siena, né, Tetrafil que tive, aí ele acabou saindo e voltou aí na questão de 3 anos atrás, mas de novo, né, quando foi em 2020 ele saiu de linha. E a gente continua em contato com eles para de fato ver essas oportunidades. Algumas montadoras sim veem uma oportunidade de voltar, mas hoje nós não temos nada concreto de que tem uma solução de retorno. Mas eu diria que existem alguns desenvolvimentos para que em breve possa ter algumas soluções com predisposição a gás. Tá? E aí são projetos que a gente trata aí dentro com o sigilo, mas tem montadoras olhando isso. Mas não é coisa que a gente já vai ter, não dá para ter essa certeza. De fato, para veículos leves, né, a gente isso observa muito, o gás ele é uma solução muito boa pela economia. Mas pela questão ambiental, muitas montadoras estão olhando mais a eletrificação, que ela é mais viável para o leve pela questão de autonomia. Porém, quando a gente fala o gás, a gente continua com esses contatos e eu acredito que em breve vai ter algumas notícias. Por outro lado, né, a gente pode não ter da montadora, mas a gente tem uma ampla rede de oficinas, né, que faz a conversão. São oficinas homologadas pela Inmetro. A gente pode colocar aqui somente em São Paulo, né, na nossa área de concessão, são mais de 60 oficinas homologadas pela Inmetro. Então, assim, que tem pessoas profissionais qualificadas e que conseguem fazer essa conversão com garantia, selo do Inmetro. Então, também é uma coisa super segura. E como até foi colocado, geração 5 hoje, né, de fabricante que a gente tem hoje também são fabricantes referência no mercado, né? Não vou citar o nome, mas são fabricantes dos kits propriamente dito e dos cilindros, que são inclusive nacionais. Então a gente tem hoje uma solução que já é aplicável, apesar de não ter nenhuma montadora com veículo de série. Com relação à segunda pergunta, de custo, né, de biometano, hoje são pontuais ainda os casos de biometano que estão tendo. Existem alguns produtores, né, mas eles não estão conectados à rede. De fato, o custo a gente observa que tende-se a ter um custo mais alto pela questão da oportunidade de redução das emissões. Então, hoje quem produz biometano, né, tá todo mundo querendo comprar, as indústrias, as empresas, para poder falar que hoje tem uma redução de emissões. É uma coisa que tende a acontecer. Porém, quando a gente olha a produção em si, tende a ficar muito próximo do custo do gás. Tá? Então, a gente vai ver como que o mercado vai se regular. É livre, então o mercado não tem como te dizer como vai ficar, se vai ficar acima ou vai ficar abaixo, né? Porque aí depende de oferta e demanda. Tá? Mas em termos de produção, a perspectiva é que não fique muito distante do gás natural. Se ficar, é pouco acima, algum percentual aí acima, mas não muito acima. Tá? Eu teria duas observações para a gente fazer. Uma na perspectiva, e é um desafio, e aí eu vou compartilhar aí com o Gabriel, que já foi uma discussão que nós fizemos, da possibilidade de ter um experimental a gás rodando aqui no município. Até para ajudar na questão da cultura. Acho que em Ribeirão Preto, né, já tem uma experiência, e a gente verificar essa possibilidade, vocês analisarem por um período, né, seria possível. Então esse é um ponto aí que a gente considera altamente relevante. Eu acho que um outro alinhamento aí para as câmaras temáticas, para a gente avançar nos estudos, está relacionado na questão da renovação, né? Eu acho que pode ser uma possibilidade importante, né, de você pensar aí nesse período, né, e o que essa conversão implicaria nessa vida útil maior, né, que poderia ser um incentivo indireto, mas seria uma coisa positiva. Então a gente poderia estar lançando um estudo para ter essa análise. De antemão também, né, pedir, né, eu sou bom para pedir, vocês já perceberam, né? Que a gente tem a Escola do Parlamento aqui, que nós estamos instituindo, e a gente está trabalhando com a questão de arquivos virtuais, né? Então a gente, não físico, mas muito virtuais. E a literatura que estiver sobre esse, né, instrumento, sobre essa tecnologia, será bem-vinda.
Além do mais, eu sei que tiveram estudos, né, aprofundados, né, até com a própria FAPESP. Então, a gente gostaria de ter esses estudos, né, fica aberto aí a solicitação. Né. É uma questão importante que vai balizar a qualidade das políticas públicas, que são conhecimentos. E depois eu vou dar a palavra final para vocês fecharem, mas eu gostaria que a Flávia viesse até aqui, né? Nós temos um pequeno mimo aí para vocês, aí, agradecendo a presença. É muito importante, foi uma aula, né? Eu acho que está todo mundo aqui, muitos conhecimentos. Parabéns, nós sabemos que as concessionárias estão bem servidas, né? Temos Samuel aqui da Sabesp, mas a gente fica muito envaidecido aí pela presença e pela cooperação. E após isso, eu vou dar palavras finais, começando para você já terminar, que você falou bastante, já toma sua aguinha cegada, depois passa para a Ana e para o Rafael. Tem um cafezinho, Rafael? Rafael sempre gentil, né? Nos está fornecendo, convidando a todos, né, para um café. Então a gente vai dar continuidade a esse bate-papo ali tomando um cafezinho. Tá ótimo. Devanildo e todos aqui, né? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pelo livro aqui, realmente um livro muito interessante aqui pelo tema, e parabéns também aí. Mas até colocando antes dos agradecimentos finais, perdão, esse tema que você colocou, acho que é totalmente viável a gente trabalhar assim em parceria para tentar viabilizar um teste, tá, o Devanildo? Acho que é uma coisa que para a gente faz todo sentido. É claro que aí a gente envolve, como eu falei, né, o ônibus de propriamente dito, mas pelo contato que nós temos com os montadores e fabricantes, a gente pode tentar fazer essa ponte para tentar viabilizar isso. Conte com o meu apoio e com o meu empenho para a gente tentar fazer em conjunto esse teste. Como eu falei, depende de outros, mas a gente vai tentar viabilizar isso em conjunto aí. E aí, lógico, vamos estar em contato também com as viações para ver onde faz sentido, rota que a gente consegue trabalhar. E no demais, né, nos outros temas materiais, fica à vontade, a gente tem alguns materiais, como você falou até, a gente teve agora finalizamos, né, no início do mês de junho, 2 projetos de P&D, né, então a gente está na fase de apresentação, assim que concluir, a gente compartilha também que são 2 projetos de P&D interessantes que a gente está levando isso, né, junto com a Arcesp, que é o órgão regulador do Estado de São Paulo, e um deles a gente fala de corredores azuis, que são corredores que viabilizam como eu falei, o transporte para caminhões. Então o caminhão ele sai do Rio Grande do Sul, ele tem que ir até a Bahia rodando a gás, né? Então ele não tem outra opção, é 100% a gás. Então esse projeto ele mostra como que a gente está trabalhando, né, para poder permitir dar infraestrutura para que esses caminhões possam ter condições de rodar a gás. E o outro é justamente um P&D de transporte público. Parte, inclusive, a gente falou aqui, mas lógico, nesse projeto ele está mais aprofundado para poder até a gente chegar nisso e ter essas bases para falar. Então é um projeto que de fato ele mostra a viabilidade operacional, a gente aprofunda um pouquinho mais os ganhos ambientais, que eu comentei aqui, ganhos financeiros, e a gente pode depois também compartilhar e detalhar mais com vocês, inclusive aqui, né, deixa eu disponível de fazer esses estudos de casos com vocês nas garagens, a gente pode é uma intenção nossa, esse estudo que a gente fez de P&D é justamente para a gente poder levar isso e aprofundar. E aí, se Guarulhos falar, poxa, vamos começar por Guarulhos, a gente pode fazer esse trabalho aqui junto com vocês. E para finalizar, né, agradecer de fato mesmo, né, a participação de todos aqui na mesa, a oportunidade de falar um pouquinho mais com vocês e coloco à minha disposição, meu time todo, né, com o GAS, para a gente poder fazer esses estudos aqui em Guarulhos e viabilizar todos esses projetos, essas ideias aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, acho que o Guilherme já falou super bem. A gente está muito feliz realmente de estar aqui. Eu acho que é um trabalho que está só começando. A gente tem muita coisa para compartilhar, para dividir. Eu acabei de perceber, Devanildo, que a gente foi colega na Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado. Eu fiquei 10 anos na Invest São Paulo e a gente tem, acho que, bastante gente em comum aqui. E agora eu vim para o outro lado do balcão, aqui no setor privado. Mas... eu estou nem 6 meses na Congás, né, tendo passado os últimos 10 anos no setor público, então fico muito feliz de estar do outro lado do balcão agora e com perspectivas muito interessantes de prefeituras engajadas e mobilizadas, como a Prefeitura de Guarulhos, para a gente pensar em política pública e pensar como que o setor privado e o setor público dão os braços realmente para
caminhar juntos. Que é o único caminho para o desenvolvimento, né? Eu não tenho dúvida. Então, parabéns, Devanildo, pela organização aqui, parabéns a todos e obrigada a todos que estão aqui com interesse nesse tema. A gente está totalmente à disposição para evoluir. Acho que, de fato, aqui foi só o início de uma grande parceria, né, que a gente vai ter todo o prazer em continuar. Obrigada, gente. Eu queria só agradecer, né, mais um convite aí. Já deixar aqui registrado que dia 23, dia 24 de julho a gente vai ter um grande evento lá na unidade do SESC-Senat aqui de Guarulhos, né, que fica lá pertinho da Vila Galvão. Depois eu passo os maiores detalhes. E convidar, né, para quem não conhece lá ainda, conhecer a nossa unidade. Tem muitos aqui que já foram lá. A gente está lá de portas abertas para receber e ajudar muito nessa questão de política pública, principalmente na área da saúde, na área de formação profissional. É isso. O SESC-Senat tá sempre disposto aí. Obrigado. Obrigado a todos e vamos para o café.